Amém. Boa noite. A paz do Senhor para vocês. Pode se assentar. Hoje nós vamos meditar um pouco na palavra. E hoje eu tentei, criar um raciocínio, levar a vocês a entenderem a mensagem que foi ministrada no meu coração. O tema dessa mensagem é o tema da nossa igreja, sendo e servindo o melhor de mim. É o tema que nós vamos caminhar durante esse ano de 2022. Esse tema nos diz sendo e servindo. Para a gente fazer alguma coisa, nós precisamos ser. Ser para então fazer. E fazer isso da melhor forma possível, buscar ser o melhor. Nos foi dada uma missão nessa terra. Como cristão, como representante de Cristo, nós temos algumas missões que são missões gerais para todos nós. E se nós formos parar para pensar, quando a gente fala de missão, logo a gente lembra da grande comissão, que nós fomos comissionados junto com Cristo para fazer o ID. A palavra de Deus nos diz isso. Mas também tem algumas outras, como Deus fala, Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, e o ID, cumprir o ID. E essa é a nossa missão como cristão nessa terra, uma missão geral. Há alguns que têm alguma missão que é específica de cada um, mas essa é uma missão geral, todos nós precisamos cumprir essa missão. Então, abrem comigo, por favor, em Mateus 28. Nós vamos ler do 18 ao 20. E depois de Efésios 4, nós vamos ler do 11 ao 16. Em Mateus 28, do 18 ao 20, vai nos dizer o seguinte. Então, Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa missão é uma missão simples, porém de uma profundidade muito grande. E essa missão foi dada os 12 discípulos ouviram essa missão, essa ordem do próprio Messias. Mas essa missão não ficou restrita aos 12. Essa missão é nossa, chegou até nós. E durante mais de 2000 anos isso vem se perpetuando e ela vai continuar até o Senhor Jesus voltar. Primeiro Jesus fala, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Entendemos que a autoridade da missão pertence a Jesus e Ele está encarregando pessoas a fazer o trabalho que Ele mesmo começou. E Ele também nos dá autoridade, Ele nos capacita para cumprir essa missão. Então, através dessa autoridade, através de quem nos comissionou, de quem nos alistou, o que nós devemos fazer? Fazer discípulos de toda a nação, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a nossa missão é essa, ir e pregar, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João 15,16 vai nos dizer, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e produzas fruto e o vosso fruto permaneça. Então é Deus que nos chama, é Ele que nos escolheu, é Ele que nos capacita para essa missão. E nós não devemos ter medo, nós devemos ter iniciativa. Nós devemos nos posicionar e dizer sim e nos colocar à disposição daquele que nos chama. Aí, podemos nos perguntar, mas como que eu vou fazer isso? Porque, na verdade, nós entendemos
nós sabemos na teoria o que nós devemos fazer. Mas o que vai nos tirar da teoria e nos tornarmos cristãos práticos? Porque nós estamos aqui na igreja, nós ouvimos palavras, nós ouvimos ministrações. Em casa a gente lê a palavra, a gente ora. E todos nós aqui temos uma palavra liberada para as nossas vidas. E o que tem nos impedido de caminhar sobre essa palavra? De dar o primeiro passo, sabendo que quem nos capacita, quem nos alistou é quem nos capacita para fazer. Se nós estivermos limitados na nossa finitude e procurar alguma capacitação ou algum merecimento ou algum mérito para que nós possamos ir em nome do Senhor Jesus, nós não vamos fazer, nós vamos ficar estagnados, porque não é questão de meritocracia, é questão de graça, é favor imerecido. Ele nos alistou para ir. E cada um de nós temos uma mensagem, nós temos uma capacidade para fazer algo para o Senhor Jesus. Amém? Então, como que nós vamos fazer isso? Agora nós vamos lá em Efésios 4. Do 11 ao 16, vai dizer assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então nós temos aqui alguns que serão apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que tem esses 5 ministérios? Para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que em cada parte realiza a sua função. Então aqui nós temos 5 ministérios que têm a função de aperfeiçoar os santos para o trabalho, para a edificação da igreja, para levarmos as pessoas ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. Só que só 5% irá fluir nesses 5 ministérios. E aonde estão os outros 95%? E muitas das vezes a gente limita a nossa visão. Qual é o meu chamado? Eu vou ser um pastor, eu vou ser um mestre, um evangelista. A gente limita às vezes dentro desses 5 ministérios. Mas só são somente 5% das pessoas que vão fluir dentro desses 5 ministérios. E esses 5 ministérios, eles vão capacitar os santos para o ID, para ir e fazer. Um conceito que ele foi, eu não sei se vocês já ouviram falar, foi um conceito formado pelos líderes da Jocum, que fala sobre as 7 esferas da sociedade. É uma ferramenta de trabalho que eles montaram esse conceito falando de como que os santos, que como a igreja do Senhor vai impactar a sociedade. Que como que nós vamos agir dentro das 7 esferas da sociedade. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas 7 esferas. A primeira esfera é a família. E nós sabemos que a estratégia do inimigo das nossas vidas, desde sempre, foi destruir as famílias. Família doente, sociedade doente. Nós sabemos que o discipulado, o treinamento, a educação dos nossos filhos não é responsabilidade da igreja, é responsabilidade da família. Discipulado começa em casa. Deuteronômio
32, 45 e 46 vai nos dizer isso. Moisés, ele começa a falar sobre as leis e ele fala assim, ó, vocês ensinam isso aos seus filhos e ordene que eles obedeçam fielmente todas as palavras dessa lei. Então o discipulado começa dentro de casa. Nós precisamos estar muito atentos em relação ao que acontece dentro da nossa casa. Porque nós não devemos, de maneira nenhuma, negociar a estabilidade da nossa família. Não devemos, de forma alguma, desistir da nossa família. Porque nós sabemos que uma família, se há um desequilíbrio entre um casal, os filhos, de uma forma ou de outra, eles sofrem. Eu tenho 42 ou 43, sei lá, que eu tenho. Até hoje, se você perguntar para mim, meus pais são separados há mais de 20 anos. Eu queria os meus pais juntos. Eu queria hoje poder sair daqui e chegar na casa da minha mãe e encontrar meu pai junto com ela. Uma vez Elaine colocou no WhatsApp um vídeo que estava o meu pai sentado e minha mãe assim de bobeira. Eu parei o carro no meio da rua e eu chorei igual uma criança. Porque se você perguntar para mim, eu queria o meu pai e minha mãe junto hoje. Então isso é uma coisa que influencia demais na vida. Então nós precisamos lutar, nós precisamos saber que pessoas são diferentes. Eu até falei com as crianças, eu falei assim, eu vou expor vocês um pouco hoje. Lá em casa nós somos em 5 pessoas, nós somos pessoas completamente diferentes uma da outra. Eu sou uma pessoa mega agitada. Se acontece alguma coisa, eu tenho que falar na hora, eu tenho que resolver na hora. Aquilo me consome de uma forma absurda. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito desorganizada. Fabinho, o senhor, meu marido, é uma pessoa calma. Calma. E calma. E calma. E calma. Reticências, calma. Ele é tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, o crente vai indo. E quando ele tem que ele está zicado com alguma coisa, ele se fecha completamente e fica no canto dele. Se acontece alguma coisa, dificilmente ele vai chamar e sentar para resolver. Acontece aquele problema, depois ele volta com a cara de paisagem como se nada tivesse acontecendo. Nós temos a Luísa, uma menina quietinha. A Luísa é extremamente organizada com o quarto dela. Se ela coloca um negócio nesse alinhamento, se você tirar assim do lugar, ela fica transtornada. Transtornada. É uma menina quietinha. E quando ela explode, você olha para a cara dela, dá vontade de rir, que é de assustar. Que é de assustar. Nós temos Camila, que é toda organizada. Hoje era nem 3 horas da tarde. A roupa que ela vinha no culto já estava separada. Se acontece alguma coisa, não queira, se você tiver algum BO com ela, não queira resolver esse problema na hora. Porque ela tem um tempo longo para se acalmar. Aí pensa bem, ela é longa e eu não tenho nem tempo quando acontece alguma coisa. Nós temos o Miguel, que é a bomba atômica da casa. A criança não sossega, a criança não para de falar, ele derruba tudo. É uma criança que fala o que vem na cabeça, não saiu sem filtro. Vem com esse problema de fábrica, não tem filtro. Estamos 5 dentro da mesma casa, vocês acham que não terá problema? Não terá problema. Se nós não decidirmos viver como família, entendendo o mandamento, porque mandamento é ordem, não é sugestão, mandamento é ordem. Se nós não entendemos qual é o propósito do Senhor para a família, se não entendermos o porquê de lutarmos com todas as forças pela nossa família, não vai dar certo. O problema é que nós somos seres comandados por nossas emoções.
é o que eu quero, eu não tô legal, eu preciso, e não sabe sentar para resolver. Como família, nós precisamos lutar um pelo outro e, acima de tudo, respeitar e saber reconhecer o que é necessário para mudar, porque há muitas famílias olhando para as nossas famílias. E às vezes está por um fio de desistir. E às vezes, se a gente desiste, muitas famílias, muitos lares serão destruídos por nossa desistência. Eu trabalho com uma menina e uma vez ela falou comigo assim: o meu sonho é ter uma família igual a sua. Eu por dentro, falei assim, eu conto para ela agora ou depois? Eu falei, Jesus amado. Aí eu falei assim, então... Eu falei, gente, o que eu falo com ela agora? Eu fiquei assim olhando. Eu falei, o que eu falo, Jesus? Aí eu conversei um pouco com ela e mostrei que lá dentro tem todos os problemas. O problema não é ter problema, o problema é como resolvemos os nossos problemas. E dentro da família é uma forma de nós demonstrarmos Jesus. Demonstrarmos que é possível. Não desista da sua família. E nós também que sejamos pessoas melhores. Não negocie a educação dos seus filhos por nada. Hoje nós temos uma geração que tem uma dificuldade de dizer não para o filho. Nós somos uma geração que não conseguimos ver os nossos filhos hoje. Não pode ficar entediado. A gente quer enfiar alguma coisa para a criança fazer. Nós sobrevivemos. O primeiro celular que lançou, eu já estava na faculdade. Eu sobrevivi até hoje sem. Então nós não devemos negociar por nada a educação dos nossos filhos. Não interessa quem vai entender, quem vai deixar de entender. Nós somos treinadores, nós somos discipuladores. A responsabilidade é nossa. E um dia nós daremos conta ao Senhor, a família que Ele confiou nas nossas mãos. Porque marido, esposa, a gente escolhe para casar. Agora os nossos filhos, eles não escolheram os pais dele. Nós devemos discipular e treinar. E não devemos tomar decisões baseadas em nós, nas nossas emoções e prejudicar os nossos filhos. Amém? Outra esfera da sociedade, governo. Nós precisamos de cristãos comprometidos na área do governo. Hoje muitas pessoas, como eu falei, sonham em ser pastores, mas dificilmente você vê alguém que sonha em ser um político, de sonho em influenciar essa área. Deus também tem chamados para as pessoas irem para a política, entender de política, combater, debater de acordo com a palavra. Hoje nós temos um vereador de Belo Horizonte, o menino tem 24 anos, o nome dele é Nicolas. Eu aconselho a vocês a seguirem para vocês entenderem. O garoto é inteligente, o garoto ele debate, ele confronta, tudo baseado na palavra. E nós precisamos de pessoas responsáveis, comprometidos com a verdade que é a palavra para estar dentro do governo. Lá em Daniel 3:29, nós vamos ver Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi levantada uma estátua e ordenado que eles se ajoelhassem e orassem e adorassem. E eles não comprometeram, não negociaram a fé deles. Aí lá em Daniel 3:29 vai dizer aí eles vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens. E daqui a pouco chama aí, vai lá ver como que eles estão. E alguém fala assim, não foram 3 que nós lançamos? Porque lá dentro tem 4. O 4º homem estava lá. Eles não comprometeram a sua fé. E Jesus não abandonou em nenhum segundo. E mediante a esse milagre, porque eles saíram de lá, nem com cheirinho de fumaça, nem com cheirinho de defumado. E a palavra vai dizer assim, diante deste acontecimento, eu decreto
que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. A partir daquele momento foi decretado que o Deus que deveria ser adorado era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que as pessoas olhem para nós e vejam, eu quero adorar o Deus que ele adora. Amém? Educação. Gente, as 5 melhores universidades que existem, elas foram fundadas pela igreja. Em Éfeso, Paulo, quando foi pregar lá o evangelho, quando as pessoas começaram a crer, eles levaram os seus livros de feitiçaria para a praça e queimaram todos os seus livros. Nós precisamos de pessoas influentes na área da educação. Hoje, dificilmente você ouve alguém falando que quer ser um professor, mas os nossos filhos estão dentro de sala de aula. Então nós temos que educar os nossos filhos, nós temos que orar por eles, nós temos que ensiná-los a ser cheios do Espírito Santo para influenciar essa geração, porque o negócio tá feio, gente, tá feio, e nós precisamos ocupar esse lugar. O Alfeu costuma dizer que a igreja, ela perde terreno no lugar onde ela não ocupa. Então nós precisamos educar pessoas, nós precisamos falar de Jesus para educadores, nós precisamos sentar e às vezes a gente fala assim, ai, coisa chata, precisa conversar sim, precisa falar, precisa lançar a semente, pelo menos para a pessoa que ouvir, você colocar um ponto de interrogação dentro dela, porque hoje as pessoas, nós somos uma geração que é muito informada, mas é uma geração que não filtra a informação. Às vezes pega uma notícia que nem é verídica e sai compartilhando e sai falando, enfim. Nós precisamos educar os nossos filhos e precisamos também estar atentos na escola com o que acontece, com o que os nossos filhos aprendem, com os livros didáticos que estão chegando. Há uns anos atrás, a Luísa chegou e falou assim, na época alugava vídeo em locadora ainda. Ela falou assim, mãe, a professora de geografia pediu para ver um filme que é de limite, não sei o quê. Eu falei, tá, só que a classificação é 18 anos. Eu falei, você não vai ver. Eu falei, você não vai ver. Não vai ver, qualquer coisa eu vou lá e resolvo, não é para você ver. E aquilo deu um problema que fizeram uma reunião de pais, porque no meio do filme entrava uma cena proibida para menores. E foi feita uma reunião de pais e eu, de uma certa forma, eu fiquei feliz porque tinha muitos pais indignados com aquilo. Eu falei, ai Senhor, ainda há esperança, ainda há esperança. E a professora queria explicar que limite às vezes é assim. Por exemplo, aqui é Bom Jardim, ali é Friburgo. Eu falei, por que ela não fez uma linha no pátio e explicou que é só, às vezes é assim? Precisa. Então são artimanhas mesmo, são armas para colocar na vida dos nossos filhos, porque a estratégia de hoje é corromper as crianças e é através da cultura. Então nós temos que estar atentos a isso. Arte, outra esfera, a arte. Êxodo 35 vai dizer que Deus enche Bezalel com o Espírito Santo para criar obras artísticas. E não teve como hoje eu não lembrar do The Chosen, que é uma série maravilhosa que fala sobre a vida de Jesus. Gente, um negócio, quem ainda não assistiu, assiste, porque o negócio é bom demais. É bom demais. As mídias, como é que nós precisamos influenciar uma geração? Nós ouvimos muito isso aqui. Compartilhar uma arte de um culto, um versículo, gravar um vídeo, sabe? Pode fazer um TikTok, fazer um negócio, faz, mas nós não devemos nos limitar a isso. Nós precisamos usar a mídia para impactar o reino de Deus. E a última esfera é a igreja.
É a igreja comprometida com a verdade. A igreja que vai transformar uma mente. A igreja, ela não só proclama o evangelho para a salvação. A igreja proclama o evangelho para fazer uma revolução na sociedade. Nós precisamos revolucionar essa sociedade. E nós precisamos nos levantar de uma forma relevante. Nós precisamos nos comportar, porque comportamento nos leva a sentar em certos tipos de mesa. E nós precisamos nos comportar e procurar ser relevantes para transformar a sociedade em que nós vivemos. E manifestar todas essas coisas é nossa responsabilidade. Então nós temos um ID. Deus chamou algumas pessoas para ministérios específicos e nós temos um tanto de outros que nós precisamos sair e influenciar essa sociedade, sendo capacitados por Cristo e edificados e treinados também pelos 5 ministérios. Então, isso é a teoria. Nós podemos fazer em nome de Jesus, mas a pergunta que fica é: por que não fazemos? Por que não saímos da teoria para nos ser pessoas práticas? Pôr em prática o que nós falamos, o que nós professamos, o que nós ouvimos. Uma ordem. Como eu falei, esse ano de 2022, nós temos uma direção. Nós precisamos ser para servir. Estamos nos preparando para ser o melhor? Estamos nos capacitando para isso? Estamos nos colocando em movimento para isso? O que nós temos carregado assim nas nossas vidas que nos impede de fazer, que nos impede de ser? Qual é o excesso de bagagem que vem que a gente não faz? Eu estava um dia à tarde na minha casa e eu ouvi um louvor e eu confesso que eu chorei muito. Isso foi uma palavra, uma coisa que eu me questionei. Eu falei: o que tem tomado o lugar de Jesus na minha vida? Se eu falo, se eu professo, seja tudo em mim. Meu viver é para ti. Porque eu não tenho cumprido? A gente fala tanto de obediência. Porque eu não tenho obedecido ao que Jesus me pediu? Porque se eu sei para onde vou, se eu sei o que eu tenho que fazer, as distrações não podem me pegar. Se eu tenho um caminho para seguir, não é mais qualquer caminho que me serve. Chegou o momento que eu preciso filtrar amizades, eu preciso filtrar o que eu leio, eu preciso filtrar o que eu vejo, eu preciso filtrar o lugar que eu frequento. Porque há uma missão. Todos os dias são colocadas na nossa vida várias escolhas, até das mais simples à mais complexa. Estar aqui hoje foi uma escolha. Você decidir amanhã se você precisa abandonar um emprego ou não, é uma coisa mais complexa. Se você vai desistir da sua família ou não, é ultra complexa, mega power complexa. Será que nós temos consultado aquele que é o único que já nos viu no futuro, através da oração antes de tomar as nossas decisões? Aquele que já nos viu lá na frente, porque nós sabemos que a nossa vida é feita de processo e nós temos um caminho de um ponto A para um ponto B, há um caminho e é nesse caminho que a gente se perde. Será que nós temos parado e falado? Porque Deus fala, Ele fala o tempo todo. O tempo todo Ele fala. Será que nós temos consultado a Deus em oração? Porque Ele, na sua onisciência, Ele conhece.
Ele nos conhece, Ele sabe como que vai ser o nosso futuro. E por que não? Jesus, o que eu faço agora? Me ajuda. Eu não sei o que fazer. Senhor Jesus, a minha emoção me diz que eu devo fazer isso, mas eu não quero ser tomado pela minha emoção. Eu quero fazer a tua vontade. Então me diz, Jesus, acalma meu coração. A Bíblia fala que nós devemos guardar o nosso coração, que nós devemos trazer os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. A partir do momento que não é o que nós achamos, mas é o que a Bíblia nos manda fazer. Nós precisamos entender que Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Se Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Resta saber a quem nós estamos querendo agradar. Se é a Deus ou se é a homens. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. E é possível, porque Jesus, Ele veio para mostrar que é possível. Jesus, Ele é o protótipo de um homem ideal que veio do céu para a terra. E Ele provou que é possível viver de acordo com a vontade do Pai. Se Ele viveu, nós também podemos viver nele, com Ele, porque Ele nos capacita para isso. Então nós temos um modelo que é Jesus. Jesus foi intencional em tudo que Ele fez. Então nós temos um exemplo para seguir em comportamento, em uma maneira de pensar, no que fazia. Jesus é o nosso modelo. E se Ele conseguiu, nós também conseguiremos nele. É nele. E eu listei algumas coisas aqui que são infinitas, mas só algumas coisas. Jesus, por exemplo, Ele sabia quem Ele era e para onde Ele estava indo. E Ele não se distraía com qualquer coisa. Nós vemos Jesus indo para ser batizado por João. Naquele momento, o Espírito Santo desce na forma de uma pomba e fala: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Logo depois disso, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo ofereceu muitas coisas para Jesus, mas Jesus venceu. Por quê? E o diabo, ele tentou Jesus com a verdade, com o que estava escrito. Mas texto sem contexto é pretexto. Mas Jesus venceu com o que também estava escrito. Jesus sabia quem Ele era. Ele sabia a dor que Ele ia passar. Mas Ele não negociou em forma nenhuma quem Ele era. E Ele venceu. Então nós precisamos saber quem somos e para onde estamos indo. E não podemos negociar por nada quem nós somos. Jesus, Ele geria o seu tempo. Gente, Jesus foi em festa. Jesus treinou, Jesus discipulou, Jesus confrontou e Jesus tinha um momento a sós para falar com o Pai. Jesus fez tudo em 3 anos. Em 3 anos e meio de ministério, Jesus fez muita coisa e Ele sabia gerir o seu tempo. Quando nós vamos ler os evangelhos, tudo que Jesus fazia tinha intencionalidade. Ele falava assim: agora nós vamos atravessar e vamos ali. Aí quando chegava lá, tinha alguém para curar, para libertar, para uma cidade ser liberta, para o evangelho ser propagado. E muitas pessoas não entenderam Jesus, porque os judeus, eles esperavam um líder político que ia libertar, que ia revolucionar. E Jesus, Ele veio para quê? Jesus veio para fazer uma revolução social, para mudar a mente de pessoas, para pregar a verdade. E às vezes a gente está esperando acontecer uma coisa na nossa vida porque a gente acha que é isso que vai acontecer. Mas não, é outra coisa. Deus tem algo melhor e maior para nós.
Jesus, ele tinha uma mensagem e nós temos uma mensagem. 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é um funcionário, né? É uma graduação mais elevada de um governo que representa um outro governo. E a Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores. Então nós representamos o reino dos céus aqui na terra. Nós somos embaixadores. E Jesus, ele veio, ele estabelecia o reino. E nós também, de igual maneira, nós precisamos fazer. E Jesus, ele formou uma equipe. Se até Jesus trabalhou com pessoas, por que nós queremos andar sozinhos? Se até Jesus, ele veio e formou uma equipe. Gente, e que equipe? Vocês pensam bem? Eu estava pensando hoje, lá dentro dos 12, tinham dois irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Você sabe como é que é irmão, né? Você fala mal dele, mas se alguém falar mal dele, você vira uma arara. Não é assim que acontece? Você imagina 12 lá dentro. Mateus, que foi chamado, o cara era publicano, uma raça que era detestada pelos judeus. Gente, Pedro, você imagina uma confusãozinha interna lá e Pedro falando assim, ó, quem tem a chave sou eu, tá? Vocês pensam quem Jesus escolheu para, se vocês tiverem a curiosidade de estudar a personalidade dos 12 discípulos, é só Jesus mesmo para aguentar a gente. Só que tinha um negócio, Jesus andava com 12, para algumas ocasiões chamavam 3, mas quem era íntimo era 1. Então nós devemos andar com todos, mas ter laço de alma. Nós devemos escolher muito bem as pessoas, porque tem gente que gosta de colocar fogo no parquinho. Gosta. E para dar conselho é quem tem autoridade no assunto. Tá? Se você está com um problema no casamento, você não vai procurar alguém solteiro para poder te dar um conselho, ou alguém que já teve a família desfeita. Se você tem filho, vai procurar alguém que tem... Gente, nós precisamos procurar pessoas, conselhos, ouvir quem tem autoridade para fazer isso. E acima de tudo, nós devemos consultar Deus em oração. E Jesus, gente, nós estamos muito falando de emoções, porque na verdade o que nos atrapalha muito nessa vida são as nossas emoções, o nosso achismo, quando a gente fica irado, quando a gente fica triste, quando a gente fica alegre. Eu falava com os jovens aqui na quinta-feira que nós somos tão esquisitos que até quando a gente está alegre a gente toma a decisão errada, pela euforia que está dentro de nós. E Jesus sentiu todas essas emoções. São 5 emoções básicas que regem o ser humano. É medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. Nós podemos passar por essas 5 emoções durante o dia inteiro. Nós podemos, ao mesmo tempo que a gente está alegre, a gente pode receber uma notícia ou ter um pensamento que nos deixa triste. Ou a gente pode, né, a raiva, quem aqui não se ira, né? Que atire a primeira pedra. Todo mundo. E Jesus sentiu isso tudo. Mas nenhuma dessas emoções parou Jesus, deteve ele ou fez ele questionar em algum momento, que ele falou assim, acho que eu não vou fazer isso mais não. E você acha que ele não sentiu medo e tristeza no Getsemane? Ele orou. Só que se você for lá ver, que ele fala assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não faz uma pergunta. Se você for ver o ponto, é uma exclamação. A gente não sabe como que formou esse diálogo, mas aí depois ele fala, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. O medo é uma reação natural, e que bom que tem medo, porque imagine se a gente não tivesse medo de nada, o tanto de coisa que a gente ia fazer, ia se lascar inteiro. E Jesus sentiu medo. Jesus sentiu tristeza. Lá em Marcos 14, 34, 35, ele chega para os discípulos e fala, vigiai aqui comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte.
E Jesus, ele teve um fenômeno físico que a gente chama de hematidrose, que ele suou gotas de sangue, que isso só é possível que é quando a pessoa ela está num estágio de angústia hard, como diz o outro. E Jesus estava angustiado, Jesus estava triste, Jesus estava com medo. No entanto, ele tinha um senso de missão. Ele sabia que aquele cálice estava preparado para ele, que era a direção, que era a vontade de Deus. E nós temos uma vontade de Deus, uma direção de Deus liberada para as nossas vidas. E há momentos que nós vamos sentir angústia, que nós vamos ter medo, porque nós vamos perder, porque a nossa vida é feita de sacrifício. Só que nós devemos escolher o que nós vamos olhar. Nós vamos olhar a dor do sacrifício, mas nós vamos olhar o fruto que é gerado pelo nosso sacrifício. É como uma mãe que gera. Durante a gestação, a mãe sente muita dor. O corpo da mulher muda, transforma. Mas quando ela vê o seu filho, ela já não lembra daquela dor. E a nossa vida é essa, é pautada por sacrifícios. Nós vamos ter que sacrificar algumas coisas, sim. Vamos ter que sacrificar algumas coisas, sim. E não espere que as pessoas te entendam. Porque o propósito é seu, o propósito é meu, o chamado é nosso. Não espere a aprovação das pessoas. Busque a aprovação de Deus. Aquele que te alistou. Muita gente não vai entender. Um dia a menina que trabalha comigo perguntou: o que você tanto faz dentro da igreja? Eu falei: como que eu vou explicar para ela se nem um pé na igreja ela coloca? Eu falei assim: se um dia você viver o que eu vivo, você vai saber. Então não devemos negociar por nada quem nós somos como Jesus. Jesus sentiu raiva. Quando Jesus entra no templo, a Bíblia fala que ele revirou a mesa, que ele chutou cadeira. Como que vocês acham que Jesus estava? Jesus sentiu raiva. Ele destruiu, ele pegou um amarrado de corda e saiu fazendo o rebu dentro do templo. E depois ele vira e fala assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Como vocês acham que Jesus, depois de revirar a mesa, depois de chutar tudo, você acha que ele respirou e falou assim, fez um coraçãozinho? Gente, aqui é a casa de oração. Rapaz, Jesus deve ter falado assim: ô suas mula de Balaão, está escrito aqui, olha aqui. Jesus cirou. Jesus também sentiu nojo. Olha qual é a definição de nojo: sensação de repulsa por algo abominável, vergonhoso, expressão de desgosto. Olha o que diz Isaías 59, 1 e 2. Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido para que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado para que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvido. O Senhor, Ele sente nojo, repulsa pelo pecado, a ponto de esconder a face dele de nós. Então todas as emoções que regem a nossa vida, isso é o que a ciência fala, Jesus teve, e em nenhum momento ele deixou de ir rumo ao seu destino, rumo ao seu propósito. E nós, de igual forma, não podemos deixar de fazer o que nós temos que fazer. Ai, Elisângela, mas você não sabe da minha vida. Se a gente abrir aqui para alguém contar uma história triste, eu lamento dizer para você, alguém vai contar uma história mais triste ainda que a sua. Ah, Elisângela, mas você não sabe. Ah, papapá. Então você acha que Deus, em toda a sua onipotência,
Todo-Poderoso, ele perde a mão em alguma coisa? Você acha que Deus olha lá para cima, aconteceu alguma coisa com a Alceni e fala assim: ih, o que eu vou fazer agora? Você acha que Deus perde o controle de alguma coisa? Se nós não conhecêssemos o final da história de José, a gente poderia dizer que deu alguma coisa errada ali no caminho, deu ruim ali. Então nós precisamos ter essa verdade dentro de nós, que não importa o que esteja acontecendo, se nós estamos debaixo do propósito, tudo vai cooperar para o nosso bem. Tudo é treinamento, tudo vai servir um dia. Nós vamos vencer, seja o que for, e nós teremos autoridade em nome de Jesus para amanhã ajudar um irmão, alguém que vai precisar vencer a mesma coisa, e ele vai olhar para você e vai falar assim: cara, é possível, porque ele venceu. Então tudo na nossa vida tem um porquê, tudo na nossa vida tem um propósito. Eu não estou falando de problemas que a gente busca. Eu estou falando de coisas que vêm sobre as nossas vidas. Mas independente se é um problema que nós buscamos, ou alguma tragédia, alguma coisa que acontece, ou até os problemas que Deus nos envia, às vezes para nos tirar de um local que nós não devemos estar, para despertar para alguma coisa, não interessa que tipo de problema é, o problema é sempre nosso. E nós não devemos, alguém pode ter causado amém, mas o problema chegou até você, o problema é seu, o problema é meu. E como que eu vou resolver isso agora? Vou parar? Vou estagnar? Vou usar as desculpas para não fazer? O que acontece é que às vezes a gente poderia estar até em um outro nível, mas nós estamos perdidos dentro de nós mesmos e a coisa está fervendo, está acontecendo e nós estamos parados, estagnados e ainda lá embaixo. Eu não estou falando em nível para ser melhor ou pior do que ninguém, mas nós a cada dia nós precisamos ser aperfeiçoados de glória em glória, de glória em glória. O que nós caímos ontem, não podemos cair hoje novamente. A nossa forma de pensar tem que transformar. Às vezes a gente colhe frutos amargos de coisas que a gente faz e chega amanhã a gente faz a mesma coisa. E chora de novo, e sofre de novo, e isso o tempo vai indo e a gente não aprende. É hora de parar, é hora de se reposicionar, lembrar de onde caiu e voltar e falar assim: tá, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? É isso aqui que eu vou fazer? Então olha para aquilo e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. É isso que precisa, porque para a gente ser e servir e ganhar uma cidade e revolucionar uma sociedade, nós não temos que ter a nossa vida como preciosa, nós precisamos ter o evangelho como precioso. Vocês já tiveram a curiosidade de saber como os 12 discípulos morreram? Ô gente, para e vê. Então a pergunta de hoje é, e aqui eu já estou terminando, o que tem acontecido conosco? Como nós estamos nos posicionando? Estamos nos movimentando? Estamos parados? Estamos nos preparando? O que nós estamos fazendo? Estamos entendendo o que nós fomos chamados para fazer? Sabe, se a gente não parar e se revoltar com quem nós somos, nada vai mudar. Porque na verdade, às vezes quando a gente ouve alguém, de repente até vem com uma boa intenção e fala assim: oh, isso aí não tá legal não. A verdade é que o nosso ego fala mais alto e a gente se sente ofendido. E a gente procura uma autojustificativa. Aí a gente começa a falar: porque você não sabe disso. Mas nós temos uma verdade absoluta sobre as nossas vidas. E o que, se a gente não pegar e não se revoltar com o que nós somos e estamos fazendo hoje, a mudança não acontece. Está na hora de crescer, está na hora de mudar. Salmo 27:4, o salmista vai falar assim: ó, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei.
uma ação nossa. Precisamos agir, precisamos nos movimentar. Se é o id, se é o pregar o evangelho, vamos pregar. Seja para o que Deus te chamou. Quinta-feira, antes da célula dos jovens, nós viemos mais cedo para participar da intercessão. Eu passei por um procedimento cirúrgico e eu ainda não voltei a trabalhar. E eu sempre falava que eu queria vir na intercessão, mas, enfim, não vinha por causa do trabalho, porque eu fico na clínica até um pouco mais tarde. Aí eu falei assim, Elisângela, agora você vai para a intercessão, você para de palhaçada. E eu vim. E chegamos na quinta-feira, eu e Mila, e sentamos. Bianca estava sentada, vou te expor, tá, Bianca? Mas tá tranquilo. Bianca estava sentada, orando e intercedendo. As duas filhas dela ali, paradas, olhando para ela. E eu até comentei com Mila no caminho, que eu falei assim, Mila, depois que Bianca ora, a gente fica até com vergonha de orar. Eu falei no caminho, mas eu fico lá, Senhor, vai, Senhor. E fico concordando com ela. E quando eu cheguei aqui, a Bianca estava chorando, e ela falou uma coisa assim, que eu nem comentei isso com ela, mas assim, veio como espada, assim, sabe? E dividiu aqui dentro, que eu comecei a chorar. E ela falou assim, Senhor, não são números. Não importa quem está ou deixa de estar. Ela estava sozinha com as filhas dela. O Alceni vem na intercessão, tá, gente? Quinta-feira ele não estava aí, mas ele vem. Porque o mais importante está aqui. O Senhor está aqui. E ela chorava. E ela ora por todo mundo. Ela ora por todos os líderes. Ela ora pelos pastores, pelos filhos dos pastores. Essa mulher entendeu o papel dela. Ela está aqui há anos, às vezes sozinha, ela e a Alceni orando, porque eles entenderam que eles são os intercessores. E não é porque não tem ninguém aqui que eles vão parar. Mas você acha que está certo? Uma semana, isso me confrontou. E eu espero que confrontem vocês de alguma forma. Ah, mas eu estou cansada. Você acha que eles também não se cansam? Eles estão aqui orando por cada um de nós. E quando eu cheguei aqui, foi na segunda-feira, eu acho, ela perguntou como o Fabinho estava, porque nós pegamos Covid novamente. E no ano passado o Binho ficou muito mal, mas dessa vez, graças a Deus, foi tudo tranquilo. E ela falou na oração dela que enquanto o Fabinho estava internado, a Alceni também nesse dia estava aqui, e eles derramaram lágrimas aqui pela vida do Fabinho. Então tem gente orando por você. Tem gente intercedendo. Tem lágrimas sendo derramadas aqui nesse lugar. Eles não vão parar se eu ou você não estivermos aqui. Não vão, eu sei disso. Mas quantas vezes nós podemos estar aqui e não estamos? A gente não está entendendo qual é a visão. Não estamos entendendo qual é a missão. Não estamos. Eu fico muito cansado do trabalho. Legal, todo mundo cansa. Você é só mais um, eu sou só mais uma. O negócio é entender. Como Jesus, ele foi até o fim. Foi por mim e foi por você. E nós? Eu quero convidar vocês para estarem de pé. Chamar a Dia aqui. Filipenses 3, 7 e 8 vai dizer: todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo. Nós precisamos chegar ao ponto de considerar todas as outras coisas como não tendo valor algum, a fim de ganhar o que é mais precioso, que é Cristo. Nós temos um pai que ele tem toda a autoridade, mas ele não é um pai autoritário. Nós temos um pai que ele tem todo o poder, mas ele não usa desse poder para
tirar o direito de cada um de nós como os filhos. Nós temos o poder de escolha. Ele conhece os nossos corações, mas Ele não usa desse conhecimento para nos manipular. Ele é um Pai cheio de amor e esse amor é incondicional. E Ele nos ama sem pedir nada em troca. Ele não nos cobra. O que nós temos que fazer, a nossa reação é ao amor dele. A igreja é o amor correspondido. Porque nós precisamos ficar constrangidos porque Ele nos amou primeiro. Tudo que nós fazemos hoje é fruto do que está aqui dentro. O estado que está aqui dentro. Se hoje nós estamos perdidos, é aqui dentro. Se não sabemos o que fazer, vem daqui de dentro. Não é ninguém, somos nós. E nós devemos, porque é urgente, é para ontem. Parar de tentar fazer as coisas sem conhecer o dono da obra, sem conhecer quem nos alistou, sem conhecer qual é a vontade dele para as nossas vidas. E eu tenho certeza, como foi cantado aqui nessa noite, fala que o amor de Deus nos persegue. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E Ele nos incomoda. E Ele nos fala, não faz assim, não age assim, não vai para aí, não vai para esse lugar, não fala com essa pessoa, não é tempo para isso, você está fora do tempo. E o Espírito Santo está falando, está ministrando e nós estamos parados. E sabe qual é o problema da gente tomar uma decisão errada? É que às vezes uma decisão ela vai se arrastar para a nossa vida durante anos e anos. Consequências graves, gravíssimas, que para depois juntar tudo que espalhou, dá um trabalho. É porque nós não temos ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, não temos levado tudo a Deus em oração, aquele que é o único que conhece o nosso futuro. E estamos perdidos porque nós sabemos, Apocalipse diz que o Cordeiro venceu. Então lá na frente nós venceremos junto com o Senhor Jesus. Consideramos nós a nossa vida como perda. Consideramos nós o Evangelho como precioso. E não temos nós a nossa vida como preciosa. Baseado tudo nas nossas emoções. Mas eu não tô legal, mas eu não tô bem. Tá tudo bem, tem dia que a gente não vai ficar bem mesmo. E é nesse dia que a gente vai provar quem realmente nós somos. Porque se nós estamos num dia de sol, numa piscina, ninguém pergunta, ninguém questiona, ninguém chora. Mas quando o caldo grossa, quando o caroço vem para debaixo do angu, aí o negócio pipoca. E às vezes nós temos estado em situações que nós sabíamos, não é para você estar aí, não é para você estar fazendo isso. O tempo está correndo. O tempo está correndo. E não é mais tempo de perder tempo. É tempo de ser intencional no que fazemos. Nós precisamos trabalhar, precisamos. Nós temos um monte de coisa que nós temos que fazer. Mas acima de tudo, nós somos embaixadores do reino de Deus. E é lá no seu trabalho mesmo que você vai manifestar o Senhor Jesus. É aonde você está. Edu ministrou aqui no domingo, não venha falar de falta de tempo. Internet. Gente, a gente entra nisso aqui, começa a mexer com o dedo. Quando você vê, passa 2 horas. E às vezes 10 minutos de oração é um tormento. O que tem acontecido com as nossas vidas? Há um reino para ser estabelecido. Há pessoas se perdendo. No Brasil hoje, 85% das pessoas sofrem de algum transtorno emocional. Vocês têm noção disso? 85% de pessoas que estão perdidas dentro de si mesmo, precisando saber que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta. E que há um amor tão grande, tão grande, tão grande,
a ponto de nos invadir e nós considerarmos tudo como perda. Passou. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora e meditassem um pouco. Qual é a atual posição? O que está fazendo? O que está deixando de fazer? Como eu disse, nós temos... Eu queria que vocês fechassem os olhos agora. Não canta, só presta atenção no que eu vou falar nesse momento. Esse ano nós temos uma missão específica aqui na igreja. Além de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, cumprir o ID, nós temos uma missão que é ser e servir o melhor de cada um de nós. Esse tema é baseado em Jonas 3:5. Mas se você ler no capítulo 1 e 2 de Jonas, antes de Jonas chegar a pregar a Nínive, tem algumas coisas que aconteceram antes. Jonas, ele não quis ir para Nínive porque os homens de Nínive, eles eram cruéis. E Jonas não queria a salvação de Nínive, ele queria o juízo sobre Nínive. E Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele foge da presença do Senhor. Ele pega uma embarcação e vai para uma outra cidade. Enquanto Jonas estava nessa embarcação, fora do lugar onde deveria estar, Deus faz soprar um forte vento sobre o mar e cai uma tempestade devastadora, a ponto de o barco ameaçar se arrebentar. Os marinheiros que estavam naquele barco, eles ficam em pânico. E cada um passa a clamar ao seu próprio Deus. E Jonas, ele vai se refugiar e ele vai dormir. Tudo acontecendo, tempestade, fora da vontade do Senhor, pessoas se perdendo com risco de vida. E Jonas estava dormindo. Como Jonas poderia estar dormindo? Os marinheiros, eles chegam à conclusão: tem alguém aqui que é culpado pelo que está acontecendo. E eles lançam a sorte, e a sorte cai sobre Jonas, e eles indagam a Jonas: quem é você? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? E Jonas diz: eu sou hebreu e temo a Yahvé Elohim, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Nesse momento os homens ficam aterrorizados e perguntam: por que você fez isso? Por que você veio aqui para arriscar as nossas vidas? E o mar cada vez mais ficava revoltoso. E Jonas fala para os marinheiros: pega, lança-me ao mar, e ele haverá de se aquietar. Pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre nós por minha causa. Há muita tempestade, há muitos problemas acontecendo porque nós estamos dormindo e fugindo da vontade, do propósito.
do que Deus revelou sobre as nossas vidas. E os homens ainda tentam de alguma forma, mas não dá certo. E eles agarraram Jonas e o lançaram no mar. E no mesmo momento o mar se acalmou, a partir que Jonas voltou para onde ele não deveria ter saído. E os marinheiros e os homens naquele momento começaram a louvar e a adorar o nome de Yahvé. Um posicionamento correto seu pode levar pessoas a crer em Deus. Jonas é engolido por um grande peixe e lá ele passa 3 dias e 3 noites. E lá dentro ele fala do ventre do peixe. Ele fala: os meus pés pisaram Seol. Ele estava se sentindo numa sepultura. Ele estava sentindo a morte. E ele grita por livramento. E Deus ouve o clamor de Jonas. E ele pensa: fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo mais uma vez? Eis que quando a minha vida já estava se apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, e minha oração subiu à sua presença. Quando chega no capítulo 2 de Jonas, versículo 9, ele diz: Yahvé, cumprirei fielmente o que tu me pediste. E Deus dá ordem ao peixe para vomitar Jonas na praia. E Jonas retorna para cumprir o que Deus havia pedido para ele. Aí sim, a gente chega em Jonas 3, e eu vou ler com vocês do 1 ao 5. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela 2ª vez, com essa orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. E assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesma haverei de te entregar. Jonas sem demora obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui 40 dias de Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus. Combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam os seus pecados e estavam arrependidos. Para Deus conferir poder à mensagem, é necessário ouvir a voz e ir. Porque é Ele quem coloca a palavra na nossa boca. É Ele quem faz. Mas para isso nós devemos nos posicionar de maneira correta. E o amor de Deus perseguiu Jonas de uma forma violenta. Porque quando ele entrou aonde ele não deveria entrar, o mar se revoltou até que ele fala: não é aqui que eu tenho que estar. Deus providenciou um transporte, um lugar para Jonas entrar e pensar e chegar à conclusão. E por ele não ter obedecido a Deus, ele viu que ali não tinha sentido. Ele se sentia no inferno, ele sentia a morte, porque não há prazer, não há sentido na nossa vida estar longe da vontade de Deus. Nunca vai ter. E é o amor de Deus que perseguiu Jonas. E Jonas foi e fez o que tinha que fazer. Hoje nós podemos ver pessoas que são ricas, milionárias, que têm tudo o que querem, estão presas nas drogas, na depressão, na síndrome do pânico, porque enquanto não entendermos que a nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade de Deus, nada vai dar certo nas nossas vidas. É um tempo de posicionamento. O ano está só começando e em nome do Senhor Jesus eu creio que até dezembro nós veremos famílias transformadas, pessoas libertas dos seus vícios, pessoas com as mentes transformadas, pessoas entendendo quem elas são e avançando para saquear um inferno em nome do Senhor Jesus. Existem pessoas sofrendo e a igreja do Senhor precisa revolucionar essa sociedade. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que nos confronta.
Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra que é a verdade, e a verdade ela nos liberta. Senhor, eu oro nessa noite, Senhor, que a Tua voz venha novamente, Senhor, às nossas vidas. E que nós nos reposicionemos e, Senhor, vamos seguir rumo ao que o Senhor preparou para cada um de nós. Reconhecemos, Senhor, a Sua soberania. Reconhecemos o Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor, obrigado porque um dia o Senhor se esvaziou de si e veio aqui nessa terra assumindo a forma humana e nos provou que é possível vivermos de acordo com a vontade daquele que nos alistou para essa guerra. Senhor, que nós sejamos pessoas intencionais. Senhor, não nos deixa nos distrair. Espírito Santo, fale conosco o tempo todo, nos desperte para que nós possamos avançar. Nos desperte para o lugar secreto, Senhor. E que esse lugar não seja um ventre de um peixe, mas que esse lugar, Senhor, seja, Senhor, a nossa casa, o nosso quarto. Naquele momento, Senhor, que nós vamos estar a sós contigo e nós vamos te ouvir. Qual é a Tua vontade? Qual é a Tua vontade? Boa, perfeita e agradável. Não deixe, Senhor, que as nossas emoções, Senhor, nos abracem, Senhor. Senhor, que o nosso coração, que os nossos pensamentos sejam controlados por Ti. Espírito Santo, precisamos do Teu fruto, precisamos do domínio próprio, precisamos da temperança, Senhor, precisamos de Ti. Nós somos totalmente carentes de Ti, mas nós reconhecemos que o Senhor nos alistou, o Senhor vai nos capacitar e nós iremos, não por nós, mas é por Ti, Jesus. E hoje, que nós não tenhamos mais a nossa vida como preciosa, que chegamos ao ponto, como Paulo disse, de considerar tudo como perda, a fim de ganhar a Cristo. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por essa noite. Senhor, que nós saímos daqui, Senhor, confrontados. Senhor, que essa palavra fique ruminando dentro de nós, até o ponto de proceder uma mudança, de nós nos reposicionarmos e seguirmos em frente. Obrigado, Jesus, por cada vida que está aqui nessa noite. Obrigada por cada um que estão nos assistindo, Senhor, pela internet. Obrigada, Jesus, porque eu sei que o Senhor preparou esse dia. Obrigado por tudo, Jesus.